Mais um dia na presença de Deus, mais uma devocional, mais um tempo de qualidade que nós vamos dar para o nosso Deus, estudando a sua palavra. Terminando hoje o Evangelho de Marcos. Olha aí, já terminamos o Evangelho de Marcos. Hoje nós vamos ler, meditar, estudar o capítulo 16. Ontem nós falamos sobre a sua morte, a maneira gloriosa, maravilhosa, como o Senhor revelou o seu amor ali por mim, por você, na cruz do Calvário. E agora a ressurreição de Cristo, que se deu 3 dias após a sua morte. Ele morreu na sexta, ficou sexta, sábado, aí domingo, alta madrugada, ele ressuscitou. O texto aqui do capítulo 16, no versículo 2, no primeiro dia da semana, bem cedo, ao nascer do sol, as mulheres se dirigiram ao sepulcro. Elas foram ao sepulcro. E até perguntaram, quem vai remover a pedra para nós? Queridos, aqui nós começamos a perceber algumas coisas muito importantes para nós pensarmos, tá? A partir deste momento, a igreja começou a se reunir no primeiro dia da semana, não mais no sábado. Muitas pessoas dizem que foi Constantino que inventou isto, que foi Roma que inventou isto. É porque não conhecem Bíblia. Quem começou a se reunir no domingo foi a igreja de Jesus Cristo na época dos apóstolos. Jesus apareceu, ressuscitou no domingo, depois ele apareceu no outro domingo, e as coisas começaram a acontecer sempre no domingo. E aconteceu uma coisa interessante. Paulo, nós vamos estudar o Novo Testamento, e quando nós chegarmos lá, nós vamos perceber, quando ele fala lá para a igreja de Filipos, quando vocês se reunirem no primeiro dia da semana, no domingo, a igreja começou a se reunir no domingo. E a expressão máxima da profecia do Novo Testamento, que é o único livro profético do Novo Testamento, que é Apocalipse, foi revelado no domingo. Quando João diz, no primeiro dia da semana, ou seja, no dia do Senhor, ele já começou a falar dia do Senhor. Latim, domingo, do Senhor. O domingo, então, ficou o dia do Senhor. É por isso que nós nos reunimos no domingo. Os cristãos se reúnem no domingo, tá? Não para como os judeus e algumas pessoas hoje de alguns círculos evangélicos dizem que tem que guardar o sábado porque é aliança. Não. Eu não tenho que guardar sábado de jeito nenhum. Eu não estou mais na antiga dispensação. Eu observo o domingo como um dia de culto ao meu Deus, porque foi o domingo que Jesus ressuscitou. Sem falar que eu vou trabalhar 6 dias e dar o último para Deus. Não, eu vou dar o primeiro para Deus. O primeiro dia da semana é dele. Ele é prioridade na minha vida. E depois os outros dias eu vou trabalhar e vou sobreviver. Mas o primeiro é dele. As primícias da semana são dele. O domingo é de Deus. Tá? Então ele ressuscitou no domingo. Agora, aconteceu uma coisa interessante. Apesar de os discípulos terem visto tantos milagres, apesar de Jesus várias vezes falarem para ele, eu vou ressuscitar, eu vou morrer, eu vou ressuscitar, a gente vai se encontrar lá na Galileia, no domingo eu estarei lá com vocês. Eles não creram. Eles não creram, difíceis, dura cerviz, não muito diferente de nós. Quantas coisas Deus tem feito em nossas vidas e a ansiedade continua tomando conta, a incredulidade continua tomando conta. É uma coisa impressionante como que nós precisamos vigiar o nosso coração. Olha só, no versículo 6, não tenham medo, disse ele, o anjo. Vocês estão procurando Jesus, o Nazareno, que foi crucificado.
Ele ressuscitou. Ele não está aqui. Vejam o lugar onde haviam posto. Vão e digam aos discípulos dele e a Pedro. Olha só como que o anjo, com a ordem de Deus, diz, diga aos discípulos e a Pedro. Por quê? Porque Deus sabia como Pedro estava. A tristeza dele, ele negou Jesus. Ele jurou para as pessoas, eu não conheço esse homem. Então Deus teve um carinho muito especial com Pedro, dizendo, diga aos discípulos e a Pedro. Olha que coisa interessante, que ele ressuscitou. Ele está indo adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão, como ele disse. Ou seja, ele falou várias vezes. Versículo 9. Quando Jesus ressuscitou na madrugada do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena. E depois aconteceu uma outra coisa interessante. Quando ouviram que Jesus estava vivo, os discípulos, Maria Madalena foi lá contar para eles. Quando ouviram que Jesus estava vivo e fora visto por ela, Maria Madalena, eles não creram. Eles não acreditaram. Queridos, como que nós somos parecidos com os apóstolos de Jesus? Eles não creram. Eles não acreditaram. Depois Jesus apareceu noutra forma a dois deles. São os dois discípulos do caminho de Emaús. Nós vamos ler o texto quando chegarmos no Evangelho de Lucas. Apareceu a dois deles, os discípulos de Emaús. Vamos lá? Versículo 12. E estando eles a caminho do campo, eles voltaram e relataram isso aos outros, mas também nestes eles não creram. Maria Madalena viu e falou, eles não creram. Os discípulos de Emaús viram e falaram, ele ressuscitou, e eles não creram. Mais tarde, Jesus apareceu aos 11. Judas já tinha sido suicidado, ou seja, estava morto. Ele apareceu aos 11, enquanto eles comiam. Censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não acreditaram nos que o tinham visto depois de ressurreto. Cuidado com seu coração. Vigie o teu coração. Cuidado com a incredulidade. Cuidado em precisar ver para crer. Naquele texto lá de João, que Tomé não estava neste primeiro encontro, depois Tomé apareceu e viu no segundo encontro Jesus, e Tomé falou, eu vou ver, eu vou acreditar só se eu ver as marcas e colocar a mão no lado dele, onde ele foi ferido com a lança. E Jesus chegou e falou, Tomé, toca aqui nas minhas feridas, coloca a mão aqui no meu lado. E Jesus fala uma coisa interessante. Bem-aventurado é aquele que não viu e creu. Há muitas pessoas que precisam ver para crer. E a Bíblia diz que se você crer, você verá a glória de Deus. Eu tenho que crer para ver. Então cuidado para não ficar testando Deus, tá bom? Cuidado. E aqui Jesus dá a última ordem para os seus discípulos. Ele ficou 40 dias com os discípulos aqui na terra, antes de ser elevado aos céus. Aí depois de 10 dias, então 40 dias, teve a Páscoa, 40 dias mais 10, aí veio o Pentecostes, onde o Espírito Santo desceu. Mas Jesus ficou 40 dias com os apóstolos aqui na terra, com os discípulos. E Jesus disse-lhes, vão pelo mundo todo e preguem o Evangelho. E deu uma missão. Preguem o Evangelho. Preguem que as pessoas são pecadoras, que precisam se arrepender,
precisam crer em mim. A boa notícia, você pode ser salvo da condenação eterna se você se arrepender e crer em Jesus Cristo. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Aqui fala sobre assumir o compromisso, tá? Isso é ser batizado. A pessoa que crê, ela tem necessidade de se batizar. A pessoa que crê, ela quer assumir um compromisso público, dizendo eu sou de Deus. Ela tem necessidade de confessar Jesus perante as pessoas. Isso é ser batizado. Batizar é quando eu assumo o meu compromisso e começo a fazer parte da igreja de Jesus. E ele fala sobre os sinais. Esses sinais acompanharão aqueles que crerem. Então ele coloca sobre os sinais miraculosos que acompanharam ali os apóstolos, que acompanharam a igreja. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, beberão algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum, imporão as mãos sobre os doentes e esses ficarão curados, ou seja, eu agirei através da minha igreja. Eu farei sinais e prodígios através da minha igreja. E algumas pessoas usam esse versículo aqui dizendo que toda pessoa que crê tem que falar em línguas. Quando diz aqui, falar novas línguas. Mas eu quero que você preste atenção nisso aqui, tá? O versículo 17, no final, falarão novas línguas. Todos os que creem falarão novas línguas. Mas o 18 fala que todos os que creem pegarão em serpentes. Você pega em serpente? Mas você crê. Todos que crerem, se beberem algum veneno mortal, não lhes fará nenhum mal. Você já bebeu veneno? Estou fazendo algumas perguntas ridículas para mostrar para você que são sinais esporádicos que podem acontecer. Tá? Não quer dizer que todos acontecerão. Então, algumas pessoas falam em línguas. Nem todos os que creem falam em línguas. Algumas pessoas vão ser picadas por cobras, tomar veneno e não vão morrer, porque acontecerá um milagre extraordinário. Algumas pessoas pegarão em serpentes. Paulo, na ilha de Malta, foi picado por uma serpente, não morreu. Mas nem todos os que creem são picados por serpentes. Então são sinais esporádicos mostrando o poder de Deus, dizendo eu estou com vocês. E esses sinais vão acompanhar vocês. O versículo 20. Então os discípulos saíram e pregaram por toda parte. E eu acho lindo esse versículo. E o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhe a palavra e os sinais que a acompanhavam. O Senhor cooperava. Cooperar, operar junto. A obra é feita pelo Espírito Santo através de nós. Há uma cooperação. Olha que coisa maravilhosa. Deus coopera conosco na obra dele. Mas ele quer nos usar. O que você conhece de Deus, leve a outras pessoas, que Deus vai cooperar com você, vai operar junto com você. Pessoas serão quebradas, quebrantadas, se arrependerão, serão salvas pelo Espírito Santo de Deus que coopera com você para abençoar essas pessoas. A própria divulgação dessas devocionais que você faz é uma prova de você levar a palavra de Deus. De você comprar uma Bíblia e dar de presente e falar assim, começa a ler o Novo Testamento. Se o livro de Marcos marcou sua vida, alimentou você, procure dar uma Bíblia de presente para alguém que você conhece, alguém que você ama, alguém que você estima, um amigo, um parente. Porque amanhã nós vamos começar a ler Mateus. Então diga, vamos ler juntos. E o Espírito Santo, o Senhor, vai cooperar com você.
que quem muda vidas não é você, nem eu, é o Espírito Santo. Essa devocional, se está fazendo alguma transformação na sua vida, não sou eu, é o Espírito Santo. Ele está cooperando conosco no trabalho que é dele. Pensa nisso com carinho. Amanhã vamos começar Mateus. Fique firme e até o final do ano nós vamos ver todo o Novo Testamento juntos. Devocionais tremendas que vão edificar sua vida e fazer com que você cresça cada dia mais. Vamos orar. Vamos agradecer esse tempo, agradecer o Evangelho de Marcos, agradecer tudo que nós estudamos, o Jesus que veio conquistar através de servir, o homem que veio sofrer as nossas dores e conquistar o nosso coração com o amor dele. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós, obrigado pelo Evangelho, obrigado pela mensagem do Senhor que cada dia que passa fica mais clara para nós. Obrigado pela meditação na Tua Palavra, pelo estudo na Tua Palavra e que o Senhor nos ajude a nos aproximarmos cada dia mais de Ti, aprofundarmos cada vez mais no conhecimento de Ti e também, ó Pai, termos o Senhor para cooperar contigo no trabalho que é Teu. Tudo isso que nós temos aprendido, leve-nos, ó Deus, a amar outras pessoas e compartilhar com elas. Abençoe-nos com a Tua graça e dê-nos perseverança. Em nome de Jesus, amém e amém. Deus abençoe muito você, viu? Deus abençoe muito a sua vida e até amanhã com a primeira devocional no Evangelho de Mateus. Fica com Deus e até lá.